Olá, meu nome é Daniele Faria, estou gravando esse vídeo no dia 27 de maio de 2020, compartilhando com vocês um pouco da minha experiência com a prática da menstruação consciente ou sangramento livre, também conhecido como fluxo instintivo livre. Significa, o que é isso, né, em linhas gerais? É você menstruar onde e quando você quiser, dentro do seu período menstrual. E tudo começou quando eu procurei ajuda, porque eu tinha muita cólica menstrual, eu tomava o remédio e não adiantava nada, medicamento químico não adiantava nada, vomitava o remédio junto, tinha diarreia, rolava na cama de dor, então eu vi que aquela situação estava insustentável para a minha saúde. Daí eu entrei em contato com a prática da introspecção menstrual, então foi aí que começou de fato a minha trajetória até chegar na menstruação consciente, né? E a introspecção menstrual é praticada por indígenas, comunidades indígenas aqui no Brasil, né, por meninas, mulheres, e é uma prática ancestral de reclusão da mulher durante o seu período. Então, quer dizer, ao invés de ficar voltada para o mundo externo, você se volta para o mundo interno, você fica mais em casa, se abstrai do mundo social e se volta para você mesma, para você conhecer os seus movimentos internos, seus pensamentos, né? Qual que é a mensagem que a sua mente fica mandando para o seu corpo durante o período. E aí você vê que é um padrão, né? Que se reproduz durante a sua vida inteira. Então, o que sua mente te fala, como seu corpo reage. E então, essa prática da introspecção menstrual, que consiste em ficar 7 dias dentro de casa, né? Ou o máximo que você conseguir possível, né? Evitar ficar entrando em discussões externas tal, e voltar a olhar para dentro do seu corpo, para dentro de você mesmo, das suas emoções, das suas sensações tal. Então, essa prática da introspecção menstrual te permite observar os movimentos uterinos, quer dizer, você percebe a contração, né, a intensidade, a frequência, porque você está voltada para dentro de você, né? Então, com a introspecção menstrual, eu já percebi benefícios de diminuição da cólica, né, ou dismenorreia, diminuição do fluxo, quer dizer, às vezes algumas mulheres falam que tem hemorragia menstrual, então o fluxo tende a diminuir, né, porque você está mais paradinha. Também a própria endometriose pode ser tratada com a introspecção, né? E lembrando que a endometriose não tem uma causa aí na medicina já determinada, né? É uma coisa meio incógnita. Então, a introspecção menstrual, ela já te abre espaço para novas elaborações conceituais sobre você mesma, sobre o seu corpo, sobre esse período, o significado dele, né? E abre caminho para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, para a cura natural, né? E aí foi que eu comecei a perceber que eu conseguia harmonizar, né? Quer dizer, equilibrar, diminuir a intensidade da contração uterina através da respiração. Quer dizer, só com a respiração eu consegui um resultado muito melhor do que tomando medicamento químico comprado em farmácia, tá? Então esses foram os primeiros efeitos assim já imediatos da introspecção. A partir do segundo, terceiro mês de prática já comecei a sentir isso. Melhora da TPM, melhora da dismenorreia, melhora da dor pélvica, tá? E relaxamento corporal, relaxamento mental, equilíbrio emocional, né? Que você está dando um tempo para si. E também que é um movimento que a gente está vivendo hoje, né? Com essa coisa a gente está em plena crise de pandemia do coronavírus, as pessoas estão isoladas em suas casas, cerca de metade da população aqui no estado de São Paulo, onde eu estou gravando o vídeo. E então a gente está num movimento introspectivo obrigatório, né, da sociedade como um todo. Então a introspecção também me abriu a possibilidade de enxergar o impacto ambiental que eu causava usando absorventes industrializados. E foi daí que eu resolvi abandoná-los e começar a usar o copo coletor, né? Os absorventes industriais, a gente sabe que eles demoram muito tempo para se decompor no meio ambiente e eles também desequilibram, podem ser um fator
de desequilíbrio, né, induz ao desequilíbrio da sua flora vaginal. Então pode piorar, se você já tem alguma questão aí, pode acentuar aquilo e ficar ainda mais incômodo, né, fazendo com que você procure outros produtos químicos para diminuir o impacto do absorvente químico. E daí eu comecei a usar o coletor em 2009, mais ou menos, e a minha experiência com ele já foi muito boa, porque eu comecei a perceber que eu não sangrava o tempo inteiro. Então eu comecei a nadar, fazer natação em 2009, daí eu usava o copo coletor e saía da natação assim toda, né, disfarçando, com a mão pra trás, assim, pra ninguém olhar pra parte de baixo do meu maiô. E eu chegava no banheiro e tirava o coletor e não tinha nada. Então eu comecei a perceber que, pô, peraí, eu não sangro o tempo inteiro. Então também dava, eu conseguia analisar o fluxo menstrual ali dentro do copinho, né, ver a cor, ver se tinha cheiro, não tinha cheiro de nada, tinha cheiro de sangue. E se tinha coágulos, e quando meses que eu tinha uma cólica um pouco mais forte, formavam os coágulos maiores. Meses que eu não tinha tanta cólica, eu sentia que pela textura, né, eu via também, colocava na mão, assim, tinha bem menos coágulo. Então você vai se autoanalisando, assim, né, observando a qualidade da sua menstruação, do seu sangue. Mas aí, né, usando tal, usei por 12 anos, usei até esse ano, 2020, mas aí eu comecei a perceber um desconforto na hora de tirar, né, ele puxava pelo canal vaginal, assim, ele fazia uma sucção que criava um vácuo, e aquilo começou a me causar um certo desconforto. Não chegava a ser dor, mas também não era agradável. Então eu decidi parar de usar o copo coletor e fiquei só com as toalhas de pano, os absorventes de pano. Daí, durante a introspecção menstrual, eu comecei a perceber que tinha uma frequência de evacuação do sangue que eu não estava eliminando de fato, né? Acentuou essa percepção que eu não eliminava o sangue o dia inteiro, né? Tinha momentos e momentos, só que eu ainda não tinha sacada de quais eram esses momentos, né? E daí eu comecei a perceber também a possibilidade de reter, segurar o sangue e liberar o sangue no momento que eu escolhesse mais oportuno, né? Então, eu já percebi que conforme eu apertava, contraía mais o esfíncter e o canal vaginal, eu conseguia segurar um pouco mais o sangue ali, porque eu já tinha uma percepção, né, de que tinha escorrido alguma coisa por dentro de mim. Daí eu segurava, e quando eu liberava, eu via o sangue. Então eu falei, bom, existe essa possibilidade, né? E também eu já tinha pesquisado sobre o assunto, que indígenas conseguiam ter controlar esse ritmo, né? Algumas mulheres de comunidades tradicionais aqui no Brasil também têm essa biomecânica preparada para isso, tal. E daí eu entrei em contato então com a prática da menstruação consciente, né? Ou sangramento livre ou fluxo instinto livre, que nada mais é do que uma faculdade natural, né, biomecânica aí, de gerenciamento do fluxo, né? É uma prática natural que você usa para decidir quando que você vai deixar ele sair. Assim como quando você era criança, você aprendeu a controlar urina, né, fezes. Então, a eliminação do sangue é uma coisa que você pode aprender também, assim como eu aprendi. E é uma prática que desperta os músculos do períneo, dos assoalhos pélvicos, né? Os músculos da vagina se contraem e bloqueiam a saída de sangue que fica alocado em rugas que a gente tem no canal vaginal. Então tem muitos desenhos aí que eu vi na internet que mostram o canal vaginal lisinho, né? E ele não é, ele tem uma rugosidade assim, que é por onde ficam parados as gotas de sangue, né? Onde fica parado o fluxo. E é muito interessante, é muito legal. Daí a menstruação consciente tem uma sistematização de exercícios neuromotores que ampliam a coordenação motora do períneo, né, para você aprender a contrair, mas não precisa contrair tudo junto, quer dizer, glúteo, coxa, né, fazer muito esforço energético. São pontos estratégicos que você consegue contrair para ter um resultado bom no final. E melhora o tônus muscular, né, dos assoalhos pélvicos, amplia a sensibilidade do canal vaginal, né,
e exercícios também que ajudam a relaxar a região do baixo ventre, porque principalmente para quem faz atividade física muito intensa, pode ter essa região muito contraída. Então, são exercícios que tem relaxamento, que tem contração, que varia a intensidade, velocidade, e esse exercício muscular vai servir para conectar cérebro, útero, vagina e pelvis como um todo, né? Reconectar as nossas partes orgânicas, né? Porque agora a gente passando muitas horas sentadas e com absorvente, sempre relaxada, deixando tudo sair naturalmente, é como se a gente estivesse alienando uma das partes do nosso corpo, né? Não tá usando, então ele fala, vamos atrofiar, né? Então são exercícios que propõem essa expansão da sua potencialidade enquanto mulher, enquanto ser humano, né? E são exercícios que, pelo que eu analisei, pelo que eu tenho analisado até agora, cotidianamente, são muito semelhantes aos bandhas da yoga. Então, se você é uma pessoa que já pratica yoga num nível mais avançado, intermediário, avançado, enfim, uma pessoa que gosta de pesquisar, já praticou os bandhas, tem a ver com os bandhas, né? Principalmente o Mula Bandha, o Dhyana Bandha, tem a ver com os exercícios de pilates, de pompoarismo, de Kegel. Se você faz dança do ventre também, você vai ter mais facilidade para treinar o fluxo instinto livre. Se você faz abdominais hipopressivos também, né, aqueles low pressure fitness, LPF, porque todos eles aumentam a coordenação motora e o tônus, ao ponto de você conseguir segurar o fluxo por mais tempo, né? E é possível praticar em qualquer lugar, sem a necessidade de adquirir nenhum tipo de acessório, né? Somente com o próprio corpo você já consegue fazer exercícios todos os dias, entre 5, 10, 15 minutos por dia, né? Mesmo estando menstruado, você pode praticar e já vai, se você estiver menstruado e começar a praticar durante, você já vai ter um clique mental aí, você já vai ter um insight, falar, opa, não é tão difícil, é simples, gente, é bem simples. Bom, vamos acelerar aí, porque eu queria gravar um vídeo curto. O que eu percebi é que o conceito de menstruação ficou muito mais claro. Por exemplo, sobre a quantidade, eu percebi que eu não sangrava tanto quanto eu imaginava, que saía pouco sangue do útero no final das contas. Ela também me ajudou a decifrar os sintomas menstruais como inchaço, sensação de peso, cólica. O que eles significavam? Era o momento em que o útero contraía e se abria para realizar a evacuação da camada superficial do endométrio. Então você passa você deixa de menosprezar aquele momento como se fosse alguma coisa castigada, né? Um castigo que impuseram, que a natureza impôs para você, e passa a analisar de uma maneira mais racional e objetiva e acolhedora, né? Da sua própria natureza feminina como um todo. Então é uma ferramenta que eu considero de ressignificação do ato de menstruar, um instrumento de transformação pessoal que te ajuda a acolher uma situação fisiológica que marca a diferença entre homens e mulheres. Uma situação que marca a ciclicidade da vida, afinal a vida é cíclica. Então, inicialmente é provável que seja mais difícil controlar os esfíncteres e mesmo perceber o fluxo, né? Porque cada uma de nós tem experiências e uma percepção, né? Uma sensibilidade distinta da outra. Então, algumas mulheres conseguem alcançar uma performance satisfatória em 1, 2 ciclos, outras podem levar meses ou anos, né? Então, o mais importante que eu considero do que o próprio resultado, né? É o conhecimento que você vai adquirir aí ao longo da sua jornada introspectiva pelo corpo, né? Quer dizer, a expansão da sua capacidade de decifrar códigos. O que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, que tipo de contração veio agora, né? Como eu posso auxiliar o meu útero a colocar, a melhorar a performance do meu útero, né? E os benefícios, eu acho que o que eu senti é que aumenta a consciência corporal, aumenta o seu autoconhecimento, né? Você pode observar os aspectos da menstruação, como cor, textura, qual dia do seu período é o dia do Rio Rojo, que as nossas amigas hermanas chamam, né? O Rio Rojo ou o Rio Vermelho é aquele dia que o fluxo desce mesmo, né? O rio desce.
porque vem aquele aviso prévio, né? Ó, tcharam, cheguei de Malicuia, vou me instalar aqui, né? E aí o dia que desce, né? Que pode ser 1, 2, 3 dias, também varia de mulher para mulher. E, enfim, para a prática você fica mais atenta a isso, né? E o que acontece dentro da sua cabeça, né? Dentro do resto do seu corpo, se você sente mais apetite ou menos, né? Então você vai criando um relatório pessoal da sua vida, da sua existência, da sua história de vida. Isso é muito interessante. Então, numa perspectiva biomecânica, é também um tipo de fisioterapia pélvica, porque melhora a incontinência urinária, a incontinência fecal. Tá? Diminui cólicas, diminui TPM, diminui a menorragia e diminui a própria quantidade de sangue. Né? Melhora do prazer sexual também, porque melhora o tônus e deixa a vagina mais sensível. Então, se você sofre de falta de libido ou de insensibilidade, os exercícios podem te ajudar nisso também. Né? E além de ser ecológico, porque você deixa de usar tanto absorvente, e econômico, né? Você deixa de comprar também, então você para de estimular esse mercado aí fora. Do ponto de vista emocional, eu percebi que aumentou a minha sensação, a minha autoestima, o meu amor próprio, né? O meu autorrespeito, a minha sensação de empoderamento foi lá em cima. Tá? É um crescimento exponencial dessa segurança. Né? Do ponto de vista filosófico, que é a minha área, né? Sou graduada em filosofia, é construir autonomia, é exercitar o seu livre-arbítrio. Né? Com a menstruação consciente é possível escolher onde e quando você quer menstruar. É uma atitude que te leva a ressignificar o conceito de menstruação. A filosofia é a área que cria conceitos, que gera conceitos novos. Então, eu tenho toda essa visão, né, de uma coisa tão natural, eu extrapolo para o âmbito filosófico mesmo, né? Porque eu acredito que tem assim esse poder de gerar uma mudança na forma de você se colocar no universo, no mundo, né? Se empoderar disso. Também vejo aí uma conexão neurolinguística. Eu acho que você dá um reset no seu mindset, para usar termos bem anglicanos aí, né? Quer dizer, a gente reinicia a nossa configuração mental, a forma como a gente elabora pensamentos e estrutura a nossa linguagem, né? De uma maneira inconsciente. Então a gente muda a forma como a gente vê o mundo, sim, a forma como a gente pensa nele. Eu tinha colocado aqui vou colocar de novo, play, para marcar o tempo e tal, eu já estou falando há muito tempo. Então, eu percebi também que é uma reconexão neurológica e motora que começa a se restabelecer assim que a gente tira o absorvente. Então, mesmo que você não tenha prática nenhuma, que você não tenha método nenhum, você tira o absorvente, na hora, o seu cérebro já conecta e você já fica mais ativa, você já fica mais acordada. Né? É como se você tirasse, por exemplo, você andou a vida inteira de muleta, você tirasse a muleta. Ou você andou a vida inteira de rodinha na bicicleta, né? Bicicleta de rodinha, e aí você tira as rodinhas. O que acontece nas primeiras vezes? Você pedala e cai, pedala e desequilibra, pedala. Só que desistir não vai te levar, não vai te tornar melhor, não vai te tornar nenhuma ciclista. Né? O que vai te tornar uma ciclista capaz de um dia estar lá na Tour de France ou sei lá onde é a persistência, né? É a paciência consigo mesma. Né? Se você cair, quer dizer, se você manchar a sua roupa, é encarar aquela atitude como um aprendizado. Tudo bem, acontece, é normal, eu estou aprendendo. Né? E não se recriminar. Né? Ou, enfim, observar qual que é o tipo de linguagem que a sua mente envia. Né? Quando você cair. Pode ser uma postura de perseverança. Não, vamos lá, eu vou conseguir, na próxima não vai fazer. Eu vou conseguir um dia. Né? Ou, enfim. Então, quando a gente coloca o absorvente, a gente se desliga automaticamente. Tá? Então é semelhante ao processo de tirar uma criança das fraldas. Se você não passasse por um período do desfraude, talvez até hoje como adulto você estivesse usando, né, fralda. Então eu percebi essa relação assim. Quando você tira, provavelmente você vai sentir uma sensação
muito insegura, né? Tipo, toda hora precisar ir no banheiro, pelo menos comigo foi assim, ai, toda hora eu preciso ir no banheiro, toda hora eu preciso ir no banheiro. E nem sempre tinha sangue. Então, foi um lance mesmo de ter paciência e perseverança, né? Perseverar. Eu também vejo aí uma conexão do ponto de vista sistêmico, né? Da constelação familiar, porque eu sinto uma reconexão com as minhas ancestrais. Eu acredito que outras pessoas, outras mulheres podem sentir isso também, porque eu percebi um acesso ao inconsciente coletivo feminino, né, que me trouxe mais informações e que me estimulou a compartilhar essa sensação com vocês. Né? Eu acho que essa reconexão com o útero, né, com as visualizações e tal, te leva a se reconectar lá com aquela primeira mulher que menstruou na história da humanidade. Então é bem potente. E, para fechar aí esse vídeo, eu acredito que é um divisor de águas. Assim que vocês começarem a entrar em contato com essa experiência, vocês vão sentir uma divisão entre a mulher que você era e a mulher que você está se transformando. Né? E o que eu acho mais incrível ainda é que você vai influenciar as gerações que vierem depois de você. Tá? E a maioria das mulheres com quem eu converso que praticam sobre isso, todas é consenso, né? Não a maioria, é consenso. Questionam, por que eu não sabia disso antes? Né? Por que a gente não aprende isso na escola? Eu acredito que, né, do meu ponto de vista filosófico, o sistema e político, o sistema quer que a gente seja alienadas do nosso próprio corpo e do nosso próprio potencial, porque assim é mais fácil nos dominar, né? E nos transformar em consumidoras passivas de produtos industriais. Então, quando você começa a quebrar, a romper com essa corrente, você sente que você está saindo fora de um lugar que não é interessante, né? Que não querem que você esteja, mas você se apropriar daquele lugar é muito bom, é muito poderoso, né? E, bom, eu acho que tá bom por hoje, ficou maior do que eu imaginava o vídeo, mas eu espero ter despertado a curiosidade de vocês e incentivar vocês a experimentarem, porque eu acredito que uma vez que você gira a roda da virtude, uma sequência de ações virtuosas se sucedem a partir dali e é incontrolável, né? Imparável. Nós somos mulheres poderosas e imparáveis e eu acredito que quanto mais conscientes a gente tiver da nossa natureza e da nossa realidade, mais a gente vai conseguir lidar de maneira harmônica com toda a sociedade, né? Não só entre mulheres, mas com toda a sociedade, porque nós estamos inseridas na sociedade com outros homens e pessoas de todos os tipos, né? Todas as cores e credos. E eu acredito que quanto mais a gente estiver ciente dessa capacidade natural do nosso corpo, isso vai reverberar na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa maneira de interpretar e de acolher o mundo. Então, termino esse vídeo com essa mensagem de construção de uma sociedade mais consciente, mais evoluída e mais alto astral. Bom, eu agradeço se vocês puderem comentar e compartilhar esse vídeo. Fiquem à vontade, porque a ideia é levar essa experiência para mais mulheres aqui no Brasil e quem sabe traduzir aí para outros idiomas. Tchau, tchau!